Olá pessoal, estamos aqui começando uma outra aula com conteúdo sobre super importante, que é um conteúdo de operadores de comparação, operadores relacionais, e também estruturas condicionais simples, tá? Para a gente poder estudar esse conceito de operadores de comparação, operadores relacionais e por fim estruturas condicionais, é importante que vocês entendam que o resultado de toda operação de comparação, operação de comparador relacional, resulta em verdadeiro ou falso, ou seja, resulta em true ou false, tá? Então, qual é o operador de comparação de igualdade de Python? É o igual igual. Lembrem, quando eu uso igual de forma unitária, sozinho, é operador de atribuição. Então, se eu estou aqui com meu idle aberto, olha só, se eu estou aqui com meu idle aberto e eu coloco x igual a 10, eu estou atribuindo x, melhor dizendo, estou atribuindo 10 para x. Mas se eu uso x igual a 10, eu estou comparando x com 10. É como se eu estivesse fazendo uma pergunta. X é igual a 10? Quando eu dou enter, é o que acontece. True. Existe também um operador de comparação de diferença. Olha só, x exclamação igual 10. Ele está dizendo o quê? X é diferente de 10? Não, ele é igual, então é falso, tá? Então, esses dois são os dois operadores de comparação de Python, tá? Então eu realizo aqui alguns testes que eu quero que você, tá? No seu computador, você repita esses testes para poder ver aí o resultado, tá? Vamos aqui para alguns exemplos. Olha só, eu declaro aqui duas variáveis. Declarei essas duas variáveis atribuindo valores para ela. O operador de igual aqui, tá? Operador de atribuição. Se eu coloco no idle, aqui eu estou usando o interpretador, só o A e dou enter, olha, A é igual a 3, B é igual a 4, eu coloco A, enter, ele mostra, ó, A é 3, tá? Faço a mesma coisa com B, ele mostra B é igual a 4. Se eu coloco A igual a B, ele vai retornar o quê? Pensem um pouquinho. Tá perguntando, olha, A é igual a B? Falso, tá? B é igual a A? Falso. Aí eu declaro outra variável, C igual a 5. Tudo isso aqui, se você executar no seu interpretador, vai ver que vai dar igual. D é igual a 5. C é igual a D? True. D é igual a C? True. E agora, olha que legal assim. E recebe igual a igual a B. Ora, A igual a B, a gente já viu que é falso. Então E vai ser igual ao quê? Vai ser igual a falso. Legal, né? Olha agora. F é igual a C diferente de D. C diferente de D é falso, né? Porque C e D são iguais. Então F vai ser falso. Tá? Então esses são os operadores de comparação. Mas nós temos também em toda a linguagem de programação operadores relacionais, tá? Que é maior igual, maior menor, menor maior, tá? Então, se eu tenho um número à esquerda do maior e à direita do maior, maior menor, o que está à esquerda, se ele for maior do que está à direita, vai retornar true. E esse mesmo raciocínio se repete para todos os sinais. Então vamos para alguns exemplos. Estou colocando aqui a função print só para que vocês se acostumem a utilizar ela, mas eu poderia aqui fazer, já que eu estou em cima do interpretador, 10 menos 20, menor do que 20. Olha o que ele vai me retornar, 10 menor. Opa, cadê o menor aqui no outro teclado? Deixa eu só achar. Aqui, menor do que 20, olha o que ele vai fazer, true. Mas se eu botar print 10 do que 20, true, mesma coisa, porque eu estou no interpretador.
tá? Não teste colocar isso aqui no arquivo Py, que não vai dar certo. O interpretador é lugar de você interpretar os comandos e você entender os comandos. Então eu botei o print aqui só para que vocês possam trabalhar também com print. True. E agora, 10 é menor ou igual a 20? Sim, true. 10 igual ou menor do que 20? O que será que vai acontecer agora? Ora, esse sinal aqui em Python, ele não existe. Então ele vai dar erro, tá? 10 menor do que 20, que é menor do que 30, que é muito interessante. Olha o que acontece. Ele primeiro avalia essa primeira inspeção da esquerda à direita. Se ela for verdadeira, ele vai avaliar a segunda. Se ela for verdadeira, não. Logo depois ele avalia a segunda. Tá? Essa aqui é true. Tá? Depois ele avalia essa, que também é true. Aí você tem que entender que daí a gente volta para a tabela verdade do i. Porque isso aqui é um i. Ó. 10 é menor do que 20 e 20 é menor do que 30. Ou seja, true e true. Tá true. Olha agora essa. 10 é menor do que 20 é true? Sim. 20 é maior do que 30 é false. Ou seja, o que é que vai acontecer? True e false? Não, vai dar false. Tabela verdade do i lógico. Olha agora, x igual a 10. 10 é menor ou igual a x? True. E é menor do que 20? True. Então isso vai dar true. 10 é menor ou igual a x? True. E é menor do que 10? False. Tá? Então, é assim que funciona esse raciocínio, tá bom? Operadores lógicos. Assim como nós temos nossas operações lógicas lá na primeira fase da disciplina, do i, do ou e do não, nós temos como trabalhar com isso também em Python. Com quais operadores? O not, que é a negação, o and, que é o ilógico, e o or, que é o ou lógico. E eles funcionam tal qual as tabelas verdades que nós estudamos. Então vamos lá. A igual a true, olha o T maiúsculo. B igual a false, olha o F maiúsculo. Tá? A and B, ou seja, true e false. True e false vai dar o quê? Vai dar false, tabela verdade. A ou B dá true. Not A dá false. Tá? Not B dá true. Olha agora. Print not 10 igual a 10. 10 é igual a 10. True. Qual a negação disso? False. 10 é diferente de 11. True. Qual a negação disso? False. Tá? Então, para a gente poder trabalhar com isso aqui, nós precisamos relembrar a tabela verdade. Então aqui eu coloquei a tabela verdade de uma forma mais simples. Né? Qual a negação do true? False. Qual a negação do false? True. True ou true? Dá true. False ou true? Dá true. True ou false? Dá true. False ou false? Dá false. True and true? Dá true. False and true? Dá false. True and false? Dá false. False and false? Dá false. Tá? E daí a gente pode continuar trabalhando. Olha só uma curiosidade em Python. Em Python, true e false representam também valores inteiros. True é igual a 1 e false é igual a 0. Nada diferente daquilo que a gente viu naquela primeira fase da disciplina. Lembra que eu falei isso? Então, você pode testar isso. Olha só, se você colocar true com T maiúsculo igual a 0, o que ele retorna? Dá false. Mas se você colocar a comparação se é igual a 1, retorna true. E isso funciona para false também, tá? Quero que você mesmo faça isso, tá bom? Beleza, então agora que a gente aprendeu a trabalhar com comparações, a gente pode começar a trabalhar com estrutura de decisão, uma fase crucial agora do seu aprendizado de programação, tá? Então é muito comum, como a gente já explicou isso reiteradas vezes, que num programa, num algoritmo, você precise tomar
decisões. Daí eu coloco aqui alguns exemplos que a gente já viu esses exemplos em sala de aula. Então em Python nós temos alguns tipos de estruturas de decisão. Estrutura de decisão simples, composta, aninhada e simplificada. Na aula de hoje eu vou mostrar a vocês a estrutura de decisão simples de Python. É aquela que usa o if simples. O if sem o else, sem o se não, tá? O if em inglês significa literalmente se. Então nós temos alguns exemplos no cotidiano que eu queria mostrar a vocês para que vocês entendam como que eu posso programar isso em Python. Olha só, se o caminho à esquerda está bloqueado, siga à direita. Se o caminho à direita está livre, siga em frente. Se a média é maior ou igual a 60, o aluno está aprovado. Se a média for menor do que 60, o aluno está reprovado. Se o número é divisível por 2, é um número par, beleza? Se o número não é divisível por 2, é um número ímpar. Ok, observe o seguinte, que a cada se eu tenho uma avaliação condicional que me retorna true ou false, tá? Então, a depender dessa avaliação, se for true, observe que ele vai para uma ação. Então, se essa condição aqui for true, ele executa isso. Se essa condição aqui for true, ele executa isso. Então, o if simples basicamente é essa estrutura aí, tá? Então, olha só, como é que eu programo isso em Python? Basicamente, eu programo da seguinte maneira. A gente já viu em sala de aula, né? Mas eu queria aqui mostrar a vocês para que vocês possam também ter isso gravado. If condição, dois pontos. Então, se esta condição é verdadeira, ele vai executar esses comandos aqui, ó, que estão indentados. Então, aqui eu tenho a palavra-chave if. Aqui eu tenho a condição a ser avaliada. Aqui os dois pontos que indicam que a condição a ser avaliada já finalizou, tá? E aqui os comandos que fazem parte do bloco desse if. E esses comandos eu sei que são desse if por causa desse espaço da margem à esquerda que a gente chama de indentação. Então olha esse código aqui. Esse código não é no interpretador, uma vez que eu não tenho aqueles sinais de maior, 3 sinais de maior menor. Então isso aqui é um arquivo que eu chamei de ifsimples.py. Veja, imprimo início, recebo um dado do usuário, converto esse dado em int e vejo se esse dado do usuário é maior que zero. Se for maior que zero, ele entra aqui. Se não for, ele vem para a próxima linha. Aí ele vê, olha, é menor do que zero. Se for, ele entra aqui e fim. Tá? Então veja, aqui eu tenho impressão para indicar apenas que o programa começou a ser executado. Aqui a variável n, como eu disse, que recebe do usuário. Aqui o primeiro teste, a execução do primeiro teste, né? Meu segundo teste e a execução do segundo teste. E a impressão de que finalizou. Aí eu pergunto agora a vocês nesses dois códigos. O que há de diferente no código da esquerda e no código da direita? Veja, tem uma diferença aqui de indentação, tá? Mas como esses blocos são blocos diferentes, esse código é desse if e esse código aqui é desse if, isso não me causa problema, tá? Isso não me causa problema. O que é importante que vocês saibam é que eu não posso ter no mesmo bloco que exige um conteúdo interno como esse if, eu não poderia ter esse print aqui na mesma indentação do if. Aí me causaria problema, tá? E no caso de problema como esse, o próprio interpretador vai me dizer, olha esse exemplo aqui. Esse if aqui me exige um conteúdo dele. Ou seja, o próximo conteúdo do if teria que estar indentado, mas não está. Então, se eu colocar isso aqui no meu interpretador, e eu quero que vocês façam isso, no meu interpretador não, no meu idle, eu quero que vocês façam isso, vejam que ele vai me gerar um problema de indentação, não vai me permitir nem executar esse código, tá? É um erro de sintaxe. Então, basicamente, eu quero que você entenda que existem dois tipos de erros em programação.
erro de sintaxe e um erro lógico. Um erro de sintaxe é um erro que diz respeito às regras do uso da linguagem. Você usou um comando errado, você nomeou uma variável de forma errada. Então, antes de você executar, ele já diz, ó, tem um erro. Um erro lógico não. Um erro lógico você programa, tá tudo bonitinho e você só percebe o erro depois de executado. Como assim? Por exemplo, uma operação aritmética que tem uma divisão por zero. Ou então, algo que você queria fazer, vamos supor, você queria subtrair duas variáveis e subtrai de forma errada, causando um erro lógico, tá? Um comando de decisão ou repetição que foi programado de maneira equivocada, tá? Então, para a gente praticar o que a gente viu hoje, eu quero que você considere esse código que eu mostrei no exemplo anterior. Se você observar, se o usuário entrar com um número igual a zero, ele vai imprimir só início e fim. Tá? E eu quero que você corrija isso aqui. Eu coloquei aqui atividade a ser enviada até amanhã no Classroom, mas não é até amanhã não, tá? É até hoje. Então eu estou colocando essa atividade agora e eu quero que você me envie até hoje, tá? Até o final do dia. E essa vai ser a atividade para que vai contar inclusive com uma aula de hoje. Eu vou colocar a presença só para quem enviar, tá bom? E aqui eu coloco algumas dicas gerais de uso do idle. E é isso, minha gente. Um abraço e até a próxima.